o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, o STF, que será o próximo presidente do órgão, concede uma liminar em um processo pelo partido Rede, na qual ele diz e afirma que as Forças Armadas não têm um poder moderador. Esse poder moderador é justamente o poder invocado por quem quer uma intervenção militar baseado no artigo 142 da Constituição Federal. Nessa decisão, o ministro deixa claro que as Forças Armadas não têm esse poder e que os poderes são três: executivo, judiciário e legislativo. As Forças Armadas não são um poder. Na verdade, eles são um órgão que visa proteger a Constituição Federal. Sim, eles estão abaixo do presidente e a comando desse, mas visam proteger todos os poderes da Constituição Federal. E essa decisão que o ministro deu em caráter de liminar, ou seja, ainda vai ser analisado pelo plenário, foi em virtude de um processo do Partido Rede. O Partido Rede entrou com ação no STF pedindo justamente uma explicação, a interpretação do artigo 142 à luz da Constituição Federal. E ele deu essa liminar. Mas, Thiago, qual é na prática a função dessa liminar? Na verdade, essa liminar deixa registrado em uma decisão a primeira manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre as Forças Armadas e o artigo 142. Então é importante porque depois, se caso esse artigo seja invocado, seja falado, está aqui a interpretação que o Supremo tem. E se você for contra a interpretação do Supremo, você pode estar indo contra a Constituição. E aqui é que pode gerar um conflito de poderes. Um poder interpretar a Constituição de um jeito e o outro poder interpretar de outro. Mas vale ressaltar que é papel, é um dever constante na Constituição Federal que o Supremo é quem guarda e interpreta a própria Constituição. Ou seja, a última palavra de como deve ser interpretada é do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão já gerou repercussão. O presidente emitiu uma nota conjunta com o vice-presidente, o Hamilton Mourão, e o general Azevedo, que é o comandante das Forças Armadas. E eles três falaram, primeiramente, que as Forças Armadas, segundo o artigo 142, estão abaixo e à disposição do presidente da República. E sim, segundo esse artigo da Constituição Federal, o presidente tem autonomia sobre as Forças Armadas e pode usá-las para defender os poderes da Constituição. Então, qualquer utilização das Forças Armadas tem que ser para respeitar e garantir a Constituição. Mas vamos fazer uma hipótese. No direito é muito fácil você entender a lei baseado em algum problema que você leva ao extremo. Vamos fazer uma hipótese independente de idealismo político, de partido político. Mas vamos supor que lá no impeachment da Dilma, onde o poder legislativo julgou o chefe do executivo, a Dilma não saísse do poder, falasse: não vou deixar a presidência. Como é que o legislativo iria impor a sua ordem, a sua decisão em um processo de impeachment? Justamente com base no artigo 142. Ele iria invocar as Forças Armadas para garantir os poderes e deveres da Constituição, já que o impeachment é um processo político-jurídico garantido na Constituição. E você desrespeitar esse processo, essa decisão desse processo, é sim desrespeitar a Constituição Federal. Então, o Legislativo poderia invocar as Forças Armadas com base no artigo 142 para fazer valer a sua decisão, tirando assim a presidente que não queria sair do poder. Então aqui você percebe que as Forças Armadas, ela está à disposição dos poderes. Tudo bem, ela, segundo o artigo 142, está subordinada ao presidente, mas para garantir a Constituição, garantir valer todos os poderes da Constituição, ela pode ser invocada por qualquer dos três poderes. Na minha singela opinião, os dois lados estão corretos. Tanto o presidente quanto o Luiz Fux. Uma opinião complementa a outra. E sim, o Fux está certo na medida em que a Constituição Federal fala que só existem três poderes. E as Forças Armadas não configuram como poder, e sim um órgão de defesa da Constituição. Enquanto o presidente está correto também, que fala que esse órgão está à sua disposição, à sua autonomia, conforme o artigo 142, e está certo ainda quando ele, Bolsonaro, fala que as Forças Armadas não vão aceitar uma tirada, uma tomada do poder. Sim, não podemos aceitar golpes, seja de qualquer lado. Todos estão abaixo da Constituição. A Constituição deve ser respeitada por todos.
inclusive golpes de qualquer lado, de quem quer que seja, não pode ser admitido. Seja golpe militar, seja golpe político, não podemos admitir. Temos que respeitar a Constituição. Se o processo de impeachment estiver na Constituição, como está na Constituição, tem que ser respeitado. O presidente perdeu porque foi impeachmentado, tem que sair. E aqui é o ponto comum entre as duas opiniões, tanto do Fux quanto do presidente. Os dois falam que as Forças Armadas estão ali para proteger a Constituição. E aqui os dois estão certos. As Forças Armadas, segundo o artigo 142, têm o dever de proteger a Constituição. Então, uma opinião complementa a outra e tem um ponto em comum. E esse ponto comum é a chave das Forças Armadas. Agora, vamos aguardar a decisão do plenário e qualquer novidade trarei aqui no canal. Mas por falar em julgamento, essa semana eu falei que lá no TSE estão sendo analisadas 2 ações propostas contra a chapa Bolsonaro-Mourão. E sim, esses processos foram suspensos porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. E o presidente do TSE falou essa semana, Barroso, que o julgamento não tende a favorecer ninguém, nem ser contra ninguém, que não será um julgamento político. E sim, aqui está certo Barroso e devemos cobrar isso. Qualquer julgamento pelo judiciário tem que ser um julgamento jurídico. Tem que prevalecer o princípio da imparcialidade do juiz. O juiz não pode ter um julgamento político, um julgamento pessoal, ele tem que analisar as provas e os fatos. Os fatos à luz das provas, na verdade. E sim, depois daí, se tiver prova, tomar sua decisão, se um lado está correto ou o outro. Mas como eu já falei aqui em vídeo, nesses casos, nessas 2 ações que visam um ataque hacker, uma página que era de esquerda, que isso teria favorecido Bolsonaro, para a chapa Bolsonaro-Mourão ser responsabilizada, tem que haver um viés do ataque hacker com a chapa. Tem que ter um link entre os dois. Nem que seja um incentivo, um apoio, mas tem que ter um link, pois a pessoa ou a chapa só pode ser responsabilizada pelo um ato que ela fez ou alguma omissão quando deveria ter agido. E nesse caso, se ficar comprovado que o ataque hacker foi de um terceiro, que não tem qualquer relação com a chapa, não foi a mando da chapa, não teve um apoio da chapa, não teve qualquer link com a chapa não pode ser responsabilizada. Sim, o hacker deve ser responsabilizado porque cometeu um crime. E sim, tanto civilmente como penalmente ele deve ser responsabilizado. Mas a chapa, em um julgamento do TSE, se não tiver uma prova robusta que houve qualquer link, não há responsabilidade. E aqui eu falo sem nenhum viés político. Não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de centro. Eu sou a favor da lei. E a lei fala que a pessoa física ou jurídica só pode responder por uma ação que ela cometeu ou uma omissão quando deveria ter cometido uma ação. Então, a chapa só pode ser cassada se realmente tiver provas que ela está linkada a esse ataque hacker. Vamos aguardar para ver se as provas serão produzidas ou não e se a chapa será cassada. Na minha singela opinião, acho muito difícil, como eu já falei aqui, linkar um ataque hacker à chapa. Mas se for linkado, que seja responsabilizado. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.